as associações do sono. Eu não gosto do termo associações negativas, porque o que é negativo para uma família pode ser positivo para outra. Então eu não gosto de falar associações negativas do sono. Eu simplesmente falo associações do sono, porque de fato, o que são as associações do sono? Associações do sono são coisas que facilitam o seu bebê a conseguir emendar um ciclo de sono no outro. Então a gente até falou na live de ontem sobre o funcionamento do ciclo de sono do bebê. A gente falou sobre os hormônios, sobre o cortisol, sobre a melatonina. Então o ciclo de sono do bebê é um ciclo curto, 40 minutos, 1 hora. E aí para ele conseguir dormir bem, ou seja, para ele conseguir emendar um ciclo de sono no outro, ele precisa aprender a fazer isso sozinho, ou ele vai ter facilitadores, né, para emendar esse ciclo de sono no outro. Isso são as associações. Então o que é que a gente tem de facilitadores do sono? A gente tem a mama, o ato de sucção, como eu falei, que relaxa muito. A gente tem o colo, o bebê se sente acolhido, consegue relaxar. A gente tem o ninar, também é outra coisa que relaxa muito o bebê. A gente tem naninha, o bebê se sente ali acolhido na naninha, lembra da mãe, também consegue dormir. A gente tem ruído branco, mamadeira, tem bebês que só conseguem dormir com a mamadeira na boca. Chupeta é uma associação do sono. Então tem bebês que precisam tanto sugar e aí a mãe coloca a chupeta e o bebê ajuda lá, o bebê a conseguir dormir. Então tudo isso são facilitadores do sono. Mas para algumas famílias, esses facilitadores, eles podem, em vez de facilitar, eles podem prejudicar o sono do bebê. Por quê? Porque o bebê vai ficar precisando, dependente daquilo para voltar a dormir. E aí quando ele está dependente de uma coisa, e é uma coisa que geralmente está associada à presença da mãe, o bebê até dorme, mas a mãe não. E aí vem a exaustão materna, né? Por exemplo, chupeta, vamos falar da chupeta. Para algumas mães a chupeta é milagrosa, bota a chupeta na boca do bebê, o bebê dorme. Para outras é péssimo, porque o bebê toda hora precisa, a chupeta cai, aí o bebê chora, você tem que colocar a chupeta na boca. A chupeta cai de novo, o bebê chora, você tem que botar a chupeta na boca. Então, para uma mãe, essa chupeta, ela é a treva, porque ela atrapalha o sono dela, ela tem que acordar toda hora para dar a chupeta pro bebê. Mas para outra mãe é maravilhoso, é uma associação ótima do sono para aquela mãe. E por aí vai, tá? Então, quando a gente fala de associações, a gente está falando de facilitadores do sono. E esses facilitadores, eles podem de fato facilitar ou atrapalhar. Então a naninha, por exemplo, eu considero que facilita. O ruído branco facilita. Mama, para algumas mães facilita. Tem mães que não se incomodam em fazer uma cama compartilhada, deixar a mama solta lá e o bebê mamar a noite inteira se ele quiser. A mãe tá dormindo, não tá nem aí. A mãe diz que é ótimo, que tem o bebê ali perto, uma hora ou outra ela desperta um pouquinho, mas dorme de novo. Para outras mães, como eu, fazer cama compartilhada não rola. Não consigo dormir. Ter um bebê mamando o tempo todo em mim, também não consegui dormir, fico acordado o tempo todo. Então, a gente tem que olhar as associações do sono como uma coisa bem particular de cada família. A gente vai ter uma live para falar sobre isso e na jornada do sono eu também falo bastante. Então, se o seu bebê tem a rotina adequada, se você já checou as causas de despertares, você tem que avaliar a possibilidade de associações do sono, principalmente as associações que vão prejudicar o sono do seu bebê. E aí você vai precisar agir em cima dessas associações, ou seja, desfazer as associações para esse bebê conseguir dormir bem, porque senão ele não vai conseguir. Mesmo tendo uma rotina linda, se ele tem uma associação onde ele precisa da mãe, né? Seja mamadeira, seja mama, seja cama compartilhada, seja, sei lá, chupeta. E você, mãe, é a pessoa que vai lá resolver esse problema desse bebê, você não vai conseguir dormir. O bebê vai, mas você não. Então a gente tem que desfazer as associações, certo? Eu tenho muita mãe no curso, gente, que tentava organizar a rotina do bebê, que falava, meu bebê tem a rotina perfeita, doutora Lari, é assim, ó. E aí, por exemplo, a mãe pegava todas as sonecas do bebê e prolongava essa soneca. Então a gente fala geralmente de uma soneca boa ali em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E aí o que essa mãe fazia? As mamães lá do meu curso, deve ter umas 3 ou 4 que fizeram isso, e depois que eu falei, elas se atentaram e pararam de fazer e o sono melhorou. Tem gente que quer prolongar todas as sonecas do bebê, porque tem a ideia de que a soneca boa é a soneca de 1 hora, de 1 hora e meia e por aí vai. Mas, gente, tem bebezinhos que não têm necessidade de dormir esse tempo todo.
Tem bebês que dormem 30, 40 minutos e que acordam sorridentes, dispostos, cheio de energia para gastar. E aí você vai lá e prolonga todas as sonecas desse bebê, que deveriam durar em torno de 40 minutos e agora estão durando cerca de 1h30. Ou seja, você está fazendo esse bebê dormir mais do que ele precisa durante o dia. E isso vai repercutir sim no sono noturno. O bebê pode chegar no sono noturno e não estar suficientemente cansado. Se ele não está suficientemente cansado, ele não vai dormir bem. Então, quando a gente fala de prolongar sonecas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem bebê que não precisa. Eu, particularmente, não acho que a gente precisa prolongar a soneca de um bebê de 40 minutos se esse bebê acorda bem, sorridente, brincando. É diferente daquele bebê que acorda chorando, que você vê que o bebê quer dormir mais um pouquinho. Esse você ajuda ele a dormir. O outro, que acorda sorridente, não tem por que você prolongar a soneca. Você vai estar interferindo numa parte da rotina que para você vai estar perfeita, porque vai ser o tempo ideal de soneca aos seus olhos, que é uma soneca longa, de 1 hora, de 1h30. Mas não é a rotina ideal para o bebê. A rotina ideal para o bebê seria uma soneca de 40 minutos. Então você tem que ficar atenta, porque às vezes a gente faz intervenções que a gente acha que vai facilitar, que é bom, né, para nossa rotina, mas para o bebê não é. E essa questão da soneca é muito importante. Aí tem gente que fala assim, doutora Lari, a rotina não adianta. Palpiteiros às vezes falam, depois que eu relaxei, meu bebê passou a dormir muito melhor. Esse negócio de ficar rotina e de ficar neurótica, a gente teve até uma live para falar sobre isso, né? Ficar neurótica, não sei o quê. Não adianta, melhor você relaxar, não faz rotina não, deixa pra lá, você vai ver que vai melhorar o sono do bebê. E às vezes, gente, o sono do bebê até melhora. Sabe por quê? Porque a mãe ficou tranquila. E uma vez que você sabe os conceitos de sono, é impossível você desfazer, você desver, né? Você viu como é que é o sono do bebê, você entendeu como é que o sono do bebê funciona, é impossível você desver isso. Então, mesmo que você fale assim, não vou fazer mais rotina, é impossível você ver o seu bebê com sono, seu bebê deu sinal de sono, é impossível você não pegar esse bebê e ir lá colocar ele para tirar a soneca, porque você tá vendo que ele tá com sono. Então, até para essa mãe que fala que vai desistir de fazer rotina, às vezes a rotina melhora, por quê? Porque de verdade ela não desistiu, porque ela tá vendo os sinais de sono, ela tá botando em prática, mas ela relaxou, ela parou de ficar neurótica, ela parou de ficar estressada. E aí simplesmente ela passou isso pro bebê. Passou uma tranquilidade. Olha, filho, se você acordar 10 vezes à noite, mamãe vai vir aqui feliz te ver 10 vezes à noite. E ali o bebê se sente seguro. Ali o bebê começa a entender que tá tudo bem, que ele não precisa tanto ficar chamando atenção, acordar toda hora. E por aí vai. Então você ficar tranquila, você passa segurança pro seu bebê, você passa tranquilidade pro seu bebê. Eu sempre digo isso, mães tranquilas, bebês tranquilos. Então, quando você fala que vai desistir da rotina, às vezes eu falo para as alunas do SRA, dá um tempo agora, para de anotar, dá um tempo. Só foca em você e em seu bebê, faz um yoga, uma atividade física e deixa a rotina do bebê ser levada por ele. Observa o sinal de sono, vai, e sem anotação, eu falo às vezes com elas, porque às vezes tem mães que ficam realmente neuróticas. Isso varia muito da personalidade de cada mãe, a gente sabe que cada pessoa é única. Então, tem mães que às vezes precisam dar uma descansada ali, para não ficar nessa maluquice, nessa loucura, e aí você acaba passando pro bebê ansiedade, e aí esse bebê não dorme.